virtuosa. Nós já falamos sobre o fruto do Espírito, falamos sobre as virtudes, o poder dos pensamentos, falamos também como identificar e quebrar as fortalezas na mente, e hoje nós vamos falar como as crenças afetam a nossa vida. Então, hoje a gente vai trazer uma consciência um pouquinho mais detalhada de como acontecem essas crenças, né, essas fortalezas na mente. Então, eu vou colocar aqui na tela uma imagem para a gente exemplificar melhor. E eu trouxe essa imagem para ilustrar, né, aquilo que nós vamos falar hoje, né? Esse é um modelo de cérebro dividido em 3 partes, né, proposto por Paul MacLean, que é um médico, né, neurocientista americano. Ele desenvolveu, né, essa teoria de que o cérebro é dividido em 3 partes, né, composto por 3 partes, e que é o complexo reptiliano, que está ali o instinto de sobrevivência, o sistema límbico, onde ficam as emoções, né, e o neocórtex, que é as funções intelectuais, onde fica a parte racional, né, a consciência. E desculpa, e a gente pode ver que o neocórtex é a parte maior do cérebro, né, ele compreende 76% do volume cerebral, né, de cada ser humano. Porém, na hora de ir para o dia a dia, né, no dia a dia mesmo, ele representa somente 7% nas nossas decisões, das nossas reações conscientes. E 55% das nossas respostas do dia a dia vem das reações automáticas, né, baseado no instinto de sobrevivência, que é o medo, a defesa, né, a fuga ou congelamento. 38% vai vir dos impulsos emocionais, que são, né, os desejos ou as memórias, né, que estão ali guardadas, que muitas das vezes nós nem sabemos, né, que essas memórias estão lá, mas elas regem, né, a nossa vida até que a gente se desperte para isso. Elas comandam a maior parte da nossa vida. 7%, né, que é essa parte do neocórtex, 7% vai vir desse raciocínio, né, desse planejamento, desse consciente, dessa parte consciente e racional, né, somente 7% é que vai vir dessa parte, o restante todinho, né, a gente pode ver que a maior parte, que é os 55%, vai vir desse complexo reptiliano, que é onde está a amígdala cerebral. Meu Deus, eu não sei nem falar esse nome, tão difícil, é um trava-língua. E aí os outros 38% vai vir da questão emocional, né, daquela criança ferida, né, que teve lá um trauma na sua infância, ou ainda quando estava na barriga da mãe, né. E a gente pode ver como é interessante, porque nós, seres humanos, nós somos compreendidos de espírito, alma e corpo, né, compostos de espírito, alma e corpo, né, nós somos 3 também, 3 em 1. O cérebro também, né, para explicar melhor, ele é assim, 3 em 1. Na nossa memória, né, também a gente vai estudar que é 3 em 1, sendo o inconsciente, subconsciente e o consciente. Isso é muito interessante, porque algumas pessoas vai dizer, né, até algumas linhas, né, que vai dizer que não existe inconsciente, não existe subconsciente e tal, enfim. Mas o interessante é que nós temos essa camada consciente, né, que é onde as memórias que a gente se lembra,
né, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente, né, conviveu, construiu de memórias ao longo da nossa vida, e tem aquelas memórias que a gente não se lembra, né, de jeito nenhum, que são as memórias da nossa primeira infância. A gente vai se lembrar algumas coisas que foram muito marcantes, né, na nossa vida. Por exemplo, eu tenho algumas memórias, né, de 3 anos, 5 anos, né. Se a gente for pesquisar, a gente vai ver que existem algumas pesquisas que vai dizer que é praticamente impossível, né, as crianças se lembrarem de coisas que aconteceu até os 7 anos de idade, né, mas quando é uma memória muito forte, a gente vê várias pessoas relatando que sim, se lembram de algumas coisas. E não que a gente, criança, né, que a gente mesmo tenha certeza que foi nessa época, mas os nossos pais vão comprovar, né. Teve várias coisas que eu perguntei à minha mãe e ela disse: "Como você se lembra disso? Você era tão pequenininha". Então a gente vai ver que quando as memórias são muito marcantes, a gente pode sim se lembrar, né, dessa fase aí entre os 2 e os 7 anos, a gente consegue sim se lembrar de algumas coisas quando as memórias foram bastante impactantes, né. E fora isso, né, tem sim essa camada, eh, da nossa memória, que a gente não vai saber, que são as memórias, construídas desde que a gente estava no ventre da nossa mãe. Tem outras memórias, né, que estão no subconscientes, que às vezes a gente tem pesadelos à noite, algumas, né, tem uma leve impressão de que aquilo já aconteceu, mas a gente não tem certeza, elas estão ali numa camada um pouquinho mais superficial, e tem aquela camada que está mais consciente, que a gente se lembra, né, e que muitas delas a gente gostaria de apagar. Enfim, eu acho interessante, né, como a gente a gente vai fazendo essas comparações e vendo, assim, que assim como o nosso Deus, né, como a própria palavra vai dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é ele é triuno, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim também a gente vê, né, alguns estudos, para melhor explicar a nossa biologia, vai dizer que o nosso cérebro também é trino, né, é triuno. E a gente vê também as memórias, nossas camadas de memórias internas também vai se dividindo ali, e a gente pode dizer que ela é composta dessas 3 partes também, o consciente, o subconsciente e o inconsciente, que a gente não se lembra de jeito nenhum. Enfim, vamos seguindo aqui. São alguns pensamentos que às vezes a gente fica analisando, né. Ah, então esse tema de hoje é mais para nos trazer a consciência do porquê muitas das vezes a gente reage por impulso, né. Às vezes a gente sabe o que fazer, mas a gente não consegue, né. Eu sempre falo que quando a gente desperta para o autoconhecimento, para que a gente comece a se desenvolver, buscar uma melhoria, né, a gente começa a se desenvolver como pessoa, a buscar o desenvolvimento, sair desse lugar de estagnação, a gente reconhece, o lugar que nós estamos falando: "Não quero mais viver assim, né, eu quero buscar ser uma pessoa melhor", a gente passa muito tempo sabendo o que a gente quer fazer aquilo, mas volta e meia a gente volta a fazer aquilo que a gente, não quer mais fazer. E, muita das vezes vem por esse automático, né, que já está implantado na nossa vida. E também a questão ah, dessa paralisia, né, que às vezes a gente quer fazer algo, mas a gente tem medo e aí fica paralisado, né. A gente fala: "Eu preciso fazer isso, porque isso vai me trazer uma mudança, uma transformação, vai me trazer um benefício", né, e mesmo assim a gente fica travada pelo medo. E essas são respostas automáticas que vêm, né, desse sistema límbico, vem principalmente desse complexo reptiliano, que é onde está localizada a amígdala cerebral,
que é um cérebro mais primitivo, né? Que vai estar ali os instintos de sobrevivência, que essa é a parte que era mais usada, né? Naquela aulinha de história que nós recebemos lá na escola, que dizia, né, que os nossos antepassados, né, moravam em cavernas, iam caçar, e precisava, né, desse sistema bem desenvolvido, desse complexo reptiliano, né, precisava que ele estivesse bem ativo, bem desenvolvido, para que ele conseguisse, né, decidir ali a capturar, né, um animal, uma caça, levar para sua casa, para alimentar sua família. Ele precisava estar bem desenvolvido, esse sistema instintivo, para que ele analisasse com muita rapidez e precisão, né, se aquele animal selvagem era algo que ele precisava, que ele poderia enfrentar, ou que ele precisasse fugir, enfim, né, nós estudamos isso há muito tempo atrás, e cá estamos nós de novo meditando sobre isso, né? E a maior parte, né, das situações da nossa vida vai ser regida por esse instinto de sobrevivência. A gente precisa desligar esse sistema de alerta para que a gente consiga avançar nesse processo, né, de desenvolvimento pessoal. Então, esse modelo, né, é bem interessante para que a gente entenda o nosso funcionamento, para que a gente saiba o que está acontecendo conosco, e a gente ore e descanse no Senhor, pedindo a ajuda do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, para que a gente continue, né, buscando essa ajuda do alto, e também continue nesse processo, né, sabendo que é a minha biologia, né, eu preciso da graça, da ajuda do Espírito Santo, mas eu também preciso conhecer sobre a minha biologia, para que eu tenha consciência do que eu estou fazendo e saiba exatamente para onde eu estou indo, né? Então, é muito importante o conhecimento, ele é muito importante. Então, o que é que eu quero trazer, né, com isso? Que muitas das vezes não é falta de fé, não é falta de vontade, né, não é, às vezes a gente ouve alguém falar, né, precisa ter força de vontade, precisa disso, precisa daquilo, precisa de compromisso, comprometimento. Então, tudo isso é válido, mas às vezes a nossa biologia fala mais alto, e nós temos conhecimento. Se a gente tem o conhecimento, a gente, né, tem uma direção do que fazer, né, de como fazer as coisas, a gente sabendo o que está acontecendo conosco, né? Então, o conhecimento não é para nos paralisar, não é para que a gente use como muleta, porque eu estou acontecendo, está acontecendo isso comigo, porque é o meu sistema instintivo que é o meu instinto de sobrevivência que está ativado, e por isso eu não consigo. Não é para isso. O conhecimento é para trazer liberdade. É para que a gente ore, para que a gente tenha uma direção específica do que fazer, de como fazer, de se entender. Não, está acontecendo isso, isso, isso. Então, o que eu preciso fazer para desligar esse sistema instintivo, esse alerta? O que eu preciso fazer para desligar o sistema de alerta? É para isso, é para trazer liberdade, não limitação. Então, deixa eu beber um pouquinho de água. Então, a nossa maior intenção é trazer essa consciência para que a gente consiga exercitar mais o neocórtex, que é a parte racional, né? Se a gente tem conhecimento de como funciona a nossa biologia, se a gente tem, né, se a gente entende o que está acontecendo conosco, aí a gente vai treinando. A gente vai treinando, até que aquilo também se torne algo automático, mas não
como antes, porque antes estava no automático por causa do sistema de alerta que estava ativado. Agora, nós queremos colocar no modo automático, mas do jeito certo, né? Analisando com convicção daquilo que nós estamos fazendo, né? Por quê? Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Imagina, né? Eu penso que todas vocês que estão me vendo conhecem aquela brincadeira cabo de guerra, né? A gente tem ali um limite, né? E de cada lado tem as equipes, né, que estão ali puxando aquela corda, né? Ninguém pode passar para cá. Quem tocar na faixa primeiro perdeu, né? Então, imagina que no nosso cérebro vai acontecer a mesma coisa quando se trata dessas reações instintivas e do que vai a parte racional. Vamos lá. A parte ali que compreende as memórias que a gente não se lembra, desde o momento que começamos a ser geradas no ventre da nossa mãe, essas memórias nós não nos lembramos. Também aquelas partes, né, da infância, muitas das memórias a gente vai se lembrar, mas muitas memórias marcantes a gente apagou por causa de... O nosso organismo, ele tem um sistema de defesa e tem memórias que a gente não consegue lidar. Então, para manter, né, a nossa sobrevivência, então o nosso cérebro meio que vai ali, né, aquele sistema das memórias, ele bloqueia aquela memória. E aí, mesmo que a gente não tenha consciência, a parte consciente vai representar só 5%, né? E aqui nós vamos ver que é 7%, né? Na imagem vai dizer, na teoria do Paul MacLean, ele vai dizer que é 7%, né? Na parte consciente. E as outras 93%. Então, vamos fazer essa comparação. Os 93% está a parte emocional e a parte instintiva, que é medo, né? Aquela defesa. Você já conversou com alguém que você vai conversar com ela, parece que ela está se defendendo de um ataque, sendo que você nem está atacando ela? E isso é o instinto de sobrevivência. Ela está em alerta o tempo todo. Então, os 93% está aqui, né? As 93, a Aline de um lado e 5 só do outro, só para representar essa briga aqui. E a parte que vai vencer é a parte instintiva junto com as emoções. A parte consciente, né? Ela representa só 7%, só 7 pessoinhas ali lutando. É lógico que o outro lado vai vencer. A boa notícia é, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue, com essa parte consciente, quebrar as crenças, né, as fortalezas na mente, consegue desligar o sistema de alerta só com esses 7%, se a gente tem o conhecimento e a ação necessária, né, de repetição, a gente consegue reprogramar, né? Se tem ouvido essa palavra ultimamente, mas é isso que acontece. Reprogramar a nossa mente, né? Reprogramar o nosso cérebro, a gente consegue fazer isso somente com os 7%. A gente consegue porque a gente vai ter o conhecimento, né? A gente vai ter... Hoje em dia nós vemos muitas pessoas querendo fazer isso sem o Espírito Santo. Porém, nós que somos cristãs e nós cremos no Senhor Jesus e na palavra de Deus, nós somos guiadas pela palavra, né, pela Bíblia, nós sabemos que tudo, né, nós podemos por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nós conseguimos isso através dele, né? E então, quando a gente
se esforça muito para fazer isso sozinha, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente batalha muito, a gente sofre muito, a gente fica andando em círculos, mas quando a gente sabe o jeito certo, a gente vai lá e a gente faz o que tem que ser feito. E logo estaremos contando testemunhos e compartilhando o nosso testemunho com outras pessoas que também estão passando, né, pelas mesmas situações que nós passamos. Amém? Então vamos seguindo aqui. Eu vou dar alguns exemplos, né? Quando o complexo reptiliano está comandando, alguns exemplos. Deixa eu deixar esse caderninho aqui para cá. Esbarrei aqui no mouse. E aí, quase que o negócio faz o que não deve aqui, desmancha o negócio, desliga. Não é isso que nós queremos. Vou colocar aqui direitinho para ficar melhor. Então, vamos lá. Vou dar alguns exemplos, né? Quando o complexo reptiliano está comandando, a mulher vive em constante estado de alerta. Eu estou falando mulher porque nós falamos aqui numa linguagem, né, mais feminina. Porém, isso aqui, quando se trata de biologia, né, das reações, sistema de alerta e tudo, vai afetar homens também, é claro. Mas nós falamos aqui mais para mulheres, né? Eu ainda não vi nenhum homem presente nas lives, né? Por enquanto é só mulheres mesmo. E a minha linguagem toda é para mulheres, então eu creio que falar, né? Falar com as mulheres dá mais aquela sensação de proximidade, né? De conexão mesmo. E se tiver algum homem que vai assistir depois, ou que vai receber, né, o link da live, enfim, né, eu tenho certeza que vai ser edificado da mesma maneira que as mulheres, porque esse aqui é um conhecimento, né, para qualquer pessoa. Vamos lá. Continuando. Quando o sistema de, né, esse sistema de sobrevivência está ativado, né, está comandando a pessoa, essa mulher, ela vive em estado de alerta constante, né, sempre esperando algo dar errado, né, então qualquer mudança de planos, um imprevisto que acontece, já ativa aquele medo, né? Então, ela tem dificuldade de confiar, ela tem dificuldade tanto em Deus quanto nas pessoas, ela tem dificuldade de entregar, dificuldade de descansar no Senhor, né? Ela ora, mas ela não descansa, né? Então, ela sente aquela necessidade, ela sente que ela não pode confiar nas pessoas, ela não pode delegar as coisas para as pessoas, pedir ajuda, porque ela tem que resolver tudo sozinha. Então, ela controla tudo, né? Para garantir que nada vai dar errado, ela controla tudo. Até o seu marido, seus filhos, o que eles fazem, como eles se vestem, tudinho, né? Tem mulheres que é nesse nível. E isso é um peso muito grande para uma mulher, para qualquer pessoa, na verdade, né? E provavelmente, né? Cada pessoa é individual, é claro, né? Então nós estamos falando aqui de possibilidades, né? Cada pessoa é individual, cada pessoa reage de uma maneira, mas provavelmente essa pessoa, esta mulher, cresceu num ambiente instável e precisava muito se virar sozinha. Provavelmente ela teve, né, cuidadores, pais, né, que eram imprevisíveis, instáveis emocionalmente, né, na mesma hora estava tudo bem, de repente estava todo mundo brigando e irado, ou eles eram ausentes emocionalmente, né, que são aqueles que estão presentes dentro de casa, mas não dá a atenção necessária. Né, a gente sabe que crianças, elas são muito, ela tem necessidades emocionais em alto grau, né?
elas têm um alto grau de necessidades emocionais. E se a gente não supre o necessário, pelo menos, né, pelo menos o necessário, cada criança vai interpretar de uma maneira, né, e eu tenho certeza que todos nós passamos por algumas situações difíceis na nossa infância. Esse conhecimento agora é para que a gente se cure e para que a gente cure o nosso relacionamento com nossos filhos. Jamais eu vou trazer um tipo de conhecimento aqui para que a gente condene os nossos pais. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, né? Muitas das vezes, essa mulher, ela está também com esse sistema ativado, né? Esse sistema reptiliano ativado, né? Porque ela teve pais agressivos, né? E aqui, uma ferramenta fundamental é essa consciência de que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. E o perdão aqui é essencial para desligar esse sistema de alerta. Amém? Então, provavelmente essa pessoa, essa mulher, aprendeu desde cedo que ela tinha que se proteger sozinha, se virar sozinha, porque ela cresceu com esse sentimento de que não tinha ninguém por ela, ninguém que ela pudesse pedir ajuda, ela tinha que se virar sozinha e era ela por ela mesma, e pronto, acabou. Então, a fortaleza mental que se formou na mente dessa mulher se eu não cuidar, tudo vira um caos. Se eu não tiver no controle, cuidando de tudo, arrumando tudo vai por água abaixo, tudo desmorona. Então, ela é uma pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda, ela é uma pessoa que tem dificuldade de aceitar ajuda, porque ela acha que ela tem que fazer tudo sozinha, porque se ela deixar na mão de alguém, ninguém vai fazer. E depois ela vai ter que ir lá e fazer sozinha. E quando a pessoa tem essa fortaleza na mente, por incrível que pareça, ela só consegue se relacionar com pessoas que fazem ela continuar reafirmando essa crença. Por mais que ela não queira, ela sempre vai conviver com pessoas desse tipo. E como essa pessoa pode estar sendo impactada agora nessa vida adulta com todos esses fardos pesados? Provavelmente ela sofre de ansiedade constante. É a dificuldade em delegar, que eu já falei, em deixar, em pedir ajuda ou aceitar ajuda. É uma pessoa que está ali sempre no comando, então ela briga por poder dentro do casamento, né? Então, muitas das coisas ela não quer deixar que o marido resolva, porque ela tem essa crença, essa fortaleza na mente de que se ela deixar o marido resolver, vai dar errado, vai virar um caos. Então, fica ali aquela briga de poder. Ela não consegue deixar que seu marido seja o sacerdote do lar. Então, ela também pode estar sofrendo, né, por antecipação, sempre imaginando cenários ruins, o que pode dar errado. Ela não consegue ter uma memória positiva. Ela diz: eu sou realista, eu sou realista, pé no chão, mas muitas das vezes ela é pessimista mesmo. Ela só vê a desgraça das coisas, né, imaginando possibilidade das coisas dar errado. Ela não consegue confiar no Senhor, entregar ao Senhor, né? E ela ora, mas não consegue descansar. E por muitas vezes essa mulher pode sofrer com dores no corpo, tensão muscular, essa parte aqui ó, fica muito tensa, e ela sente, né, uma rigidez nessa área aqui, e pode sofrer muito, muito com enxaquecas. Então, uma solução prática, né, como eu disse, é fazer esse exercício do perdão, né, onde você vai reviver, né, reencontrar com a sua criança ferida do passado, como foi a sua infância com seus pais, né, olhar quais são os gatilhos que ativam, né, esses sofrimentos na sua vida,
né? Porque muitas das vezes, coisas que nos faz sofrer hoje, muitas das vezes são memórias que estão adormecidas, mas são despertadas por gatilhos, né, de coisas que a gente viveu na infância. Então a gente vai analisar, vai olhar como foi essa infância, né? Se eu tive pais ausentes, né? Será que eu tive pais muito agressivos, muito rígidos, né? Que não eram afetuosos, né? E talvez não supriu as minhas necessidades básicas emocionais, tá tudo bem. Eu preciso encarar isso e dizer, eu queria, mas eu não tive. E agora, o que eu vou fazer? Passar o resto da vida chorando, lamentando? Não, tendo consciência e praticando, exercitando a palavra do Senhor, que diz que nós temos que perdoar. Então, nós vamos exercitar o perdão. O primeiro exercício prático é o perdão. Amém? Então, para desligar, né, a gente precisa desligar esse sistema reptiliano, né, que é o instinto de sobrevivência, a gente precisa fazer ele entender que nós não estamos em perigo, né? Então, a gente precisa, sempre que a gente se vê nesse descontrole, né, nessa euforia, nessa ansiedade, a gente percebe que a gente está ansiosa demais, está preocupada demais, e tá ali naqueles fardos pesados, sempre que a gente vê que disparou um gatilho, né, você pratica aquela respiração consciente, que você puxa pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. Fazer essas respirações vai nos trazer consciência para o momento presente. Automaticamente a gente ora a respeito do que nós estamos sentindo, entregamos aquela situação imediatamente ao Senhor e pedimos a ajuda do Espírito Santo para confiar mais em Deus, né? Então, começar a praticar, se forçar, delegar, né? Seja para filhos, seja no trabalho, seja na igreja, seja com o marido, delegar algumas funções, algumas tarefas mínimas e deixar que eles desenvolvam do jeito deles, porque pessoas são diferentes e realizam tarefas diferentes, de forma diferente também. Nós precisamos aprender, né, a ser tolerantes com o nosso próximo, com a maneira dele fazer as coisas. E conhecendo, né, começar a investigar a si mesmo, quais são os gatilhos e começar, né, os gatilhos que ativa e diminuir, né, as informações excessivas, né, através das redes sociais, né, às vezes, né, quem sabe você é aquela mulher que gosta de maratonar séries, né, doramas, né, aquelas séries turcas, aquelas coisas, então vamos diminuir aí essas coisas, né, diminuir o uso das redes sociais, né, para que tire da sua vida a comparação, porque às vezes a comparação também, né, dispara gatilhos na vida da pessoa e mantém ela nesse estado de alerta. Vamos lá para quando o sistema límbico domina, né, quando o sistema límbico está dominando, né, até agora a gente estava falando do reptiliano, que é um instinto de sobrevivência. Aqui está a parte das emoções, né? Quando a mulher reage, né, com emoções intensas, né? Ou ela é muito explosiva, agressiva, ou ela chora por tudo, né? Já, eu me vi agora, me lembrei de mim. Chora por tudo. Se tá com raiva, chora. Se tá triste, chora. Se tá chateada, chora. Se vai conversar, chora. Se tá feliz, chora. Então, chora por tudo, né? Então, sente culpada, né? Por tudo. Às vezes pede desculpa até quando não tá errada. Fica presa nas memórias ruins, né? Fica remoendo coisas ruins que aconteceu. Já passou, já faz tanto tempo que passou, ainda tá ali ruminando aquilo, né? E às vezes tá conversando com alguém, ou tá falando alguma coisa, alguém do nada falou uma frase simples, aquilo já disparou um gatilho nela, já mudou o humor, já não sabe nem o que tá acontecendo, o que tá fazendo ali, e
é aquela pessoa que é instável, né, na mesma hora ela está tudo bem, está sorrindo, de repente ela já está chateada e a gente não sabe nem por quê, né, e por quê? Porque talvez foi uma palavra, ou um gesto, ou uma frase que você falou, disparou um gatilho nela e pronto, ela já recebeu aquilo como uma ofensa, um ataque e pronto, acabou, já era. Então, provavelmente essa pessoa, ela está, com o sistema límbico, dominando a vida dela, né, que são as feridas emocionais, que estão ativas. Então, provavelmente, né, essa pessoa foi muito criticada, cobrada demais, né, e sempre criticada. Sempre que fazia uma coisa, não tá bom. Essa pessoa pode também não ter tido um espaço para sentir, para expressar os seus sentimentos, para falar abertamente o que estava sentindo, né, expressar suas emoções, né. Talvez essa pessoa viveu, alguma situação de rejeição, de abandono, de humilhação, ou todos juntos. Hum. Ou também essa pessoa, tem um excesso ela carrega aquele peso da dor que ela não pôde expressar, né. Então hoje ela reage dessa maneira. A fortaleza mental que formou a partir dessa experiência é, hã, ninguém gosta de mim, né, eu não sou importante, né, eu não sou suficiente, né, a pessoa, ela tem aquela crença de que, ninguém procura ela, ninguém gosta dela, né, ela é a última opção, né, a pessoa precisou, de ajuda, foi em todo mundo, e se todo mundo não deu certo, aí vai procurar ela, né. Então, ela tem essa fortaleza mental de que ela não é importante, ninguém gosta dela, e que ela é a última opção para todo mundo. Então, provavelmente a vida adulta dessa mulher é medo constante de ser rejeitada, né, e ciúmes excessivos, né, então aquelas mulheres extremamente ciumentas no casamento e pode ver que tem muita coisinha ali, embaixo do tapete, que precisa ser curada, precisa ser tratada, precisa ser, entregue ao Espírito Santo. Essa mulher, ela se desvaloriza muito, né, e por ela se desvalorizar, as pessoas tratam ela também como da mesma maneira. Mas ela não percebe isso, ela sempre está se lamentando porque os outros estão não dão o valor que ela merece, mas na verdade é ela que se trata dessa maneira. Essa pessoa se compara o tempo todo, né, se acha ali inferior, menos capaz que os outros, né, mais inferior do que os outros. E ela tem dificuldade de celebrar as conquistas, porque ela se cobra muito, né. Eh, e um ela sente provavelmente um vazio emocional que ninguém consegue preencher, nada, nem ninguém consegue preencher. E nessa daqui eu me identifico muito, porque no dia que eu percebi que eu colocava um peso, um fardo pesado demais nas costas do meu marido, e por isso o nosso casamento estava pesado, estava tenso, por causa desse peso que eu colocava nas costas dele, sem ele nem saber, e ele poderia me dar a alma dele, que ele nunca ia suprir a minha necessidade. Então, eu me identifiquei bastante nessa parte aqui, porque nada que ele fizesse estaria bom, né. Enquanto eu não entendi que eu precisava ser curada, que eu precisava ser tratada, e a gente passou 11 anos, 11 anos de um casamento bem pesado e bem complicado por causa disso. Enfim, seguindo adiante, vamos lá. As soluções práticas sempre vai ter que ser o perdão, né. O perdão é o primeiro passo para a gente vencer, porque essa mulher também aqui, ela vai estar ferida, e ela precisa liberar perdão para aqueles que feriram, para aqueles que rejeitaram, para aqueles que negligenciaram ela, para aqueles que humilharam.
Então, o perdão sempre vai vir em primeiro lugar. Então, aqui, nós vamos precisar treinar o nosso cérebro a parar de repetir os ciclos, né? A gente vê que quando a gente começa a despertar a nossa consciência para o que nós estamos fazendo, para que como nós estamos ligados no modo sobrevivência, a gente fica andando em círculos, a gente percebe que a gente passou anos e anos andando em círculos. Então a gente precisa trazer a nossa consciência para a ação, né? Porque não adianta nada a gente se encher de conhecimento e não ter ação, né? Então o primeiro passo, igual eu falei, sempre vai ser o perdão. Então o próximo passo é identificar os gatilhos e escrever eles no papel, né? Porque assim a gente vai ter uma direção específica para orar. Nomear nossas emoções é muito importante, porque se eu não sei contra o que eu estou lutando, como é que eu vou orar por estratégias, por direção? Como é que eu vou vencer esse inimigo que eu não sei nem o nome? Então, temos que nomear aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos, né, identificando. Fazer orações específicas relacionadas à identidade. Gente, agora que eu me lembrei que eu prometi para vocês um PDF que eu estava preparando um estudo sobre identidade com alguns versículos, eu falei que eu ia compartilhar no grupo e esqueci. Eu não sei nem onde está esse PDF agora, mas eu vou procurar e vou enviar. Inclusive, eu vou escrever aqui, porque senão depois eu vou esquecer de novo. Deixa eu escrever. Pronto. Construir, né? Como a gente estava falando a respeito da oração específica sobre identidade, nós precisamos construir novas memórias, né? Com as declarações de identidade, né? Baseada nos versículos bíblicos. Então, a gente vai repetir para si mesmo: eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou suficiente, de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que está na palavra de Deus, referente à nossa identidade, nós vamos declarar todos os dias para nós mesmos, até que aquilo entre nos nossos ossos. Desculpa. Cuidar dessa parte da ruminação, né? As pessoas que estão, né, presas nessas feridas emocionais, com esse sistema límbico aqui dominando a sua vida, elas têm ainda dependendo do temperamento da pessoa, é muito, muito mais forte isso. Ela tem uma facilidade de guardar mágoas, porque ela fica muito tempo ruminando aquelas coisas ruins que aconteceram. Então, ofensas, coisas ruins que fazem com ela fica ruminando, passa muito tempo. Ruminar, né? Remoer é a mesma coisa, né? Não sei no dicionário, né? Eu tô falando na minha percepção. Ruminar e remoer é a mesma coisa, que você fica ali pensando naquilo e você vai pensando. E cada vez que você pensa naquilo, é como se você estivesse revivendo aquele mesmo momento agora. Então, pode ser que aconteceu uma tragédia com você há 10 anos atrás, né? Alguém te humilhou, te fez passar vergonha em público, só um exemplo. E aí, você fica remoendo aquilo. E aí, quando é hoje, 10 anos depois, você para ficar pensando naquilo, por que essa pessoa fez isso comigo? Eu não merecia. E vai pensando aquilo. É como o seu cérebro identifica aquilo, ele não sabe noção de passado, de presente, futuro, é como se você estivesse vivendo aquilo agora. Então, aquilo dispara um gatilho que você está sofrendo aquele mesmo, né, sofrimento intenso, novamente passando pelaquela mesma dor. Ele não sabe identificar entre que você está passando realmente e que é você pensando, né, se lembrando, remoendo aquela memória. Então, o perdão aqui é essencial. Então, você tem que cuidar automaticamente, quando você identifica que você está remoendo uma memória antiga, mesmo que você já declarou perdão para uma pessoa, e mesmo assim você se
pega pensando, às vezes, naquilo que essa pessoa te fez, você precisa automaticamente, na mesma hora, imediatamente entrar com a intervenção. Você ora, você declara a palavra e declara: eu já perdoei essa pessoa, eu sou livre em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessa pessoa. E assim que você vai vencendo, todos os dias, quando você perceber um gatilho, que você perceber, aí você vai diminuindo esse tempo de ruminação. Aí automaticamente você vai quebrando os ciclos. É assim que se quebra os ciclos. Né? Perdão e intervenção, assim, de declarar a palavra, declarar perdão na hora que está acontecendo. Para o próximo, vamos aqui para o próximo, que é o neocórtex. Quando esse neocórtex ele está bloqueado, né, essa parte da racionalidade, parece que você fala com a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Olha, essa pessoa muitas das vezes sabe o que fazer, mas ela não consegue. Ela fica travada, ela procrastina, começa e para, sente culpa por não avançar, tem 1000 ideias para fazer as coisas, mas não sai do lugar, ou começa e nunca termina. Então, é um ciclo, né? A pessoa vai, depois ela para, e depois ela começa tudo de novo, aí ela se sente culpada porque ela parou, aí depois ela procrastina, e aí ela se sente culpada porque está procrastinando, quando deveria estar fazendo alguma coisa, e vai virando uma bola de neve. Isso pode acontecer porque a pessoa cresceu com cobranças excessivas, né? Às vezes os pais tinham muitas expectativas também em relação à criança, né? E a criança, às vezes, ela não superou não atendeu as expectativas dos pais, né? Então muitas das vezes ela se sente culpada, né? Ela sente internamente, é como se ela estivesse se punindo por não ser um bom filho, né? Cobranças excessivas, como eu já disse, provavelmente, né? Por causa disso, ela desenvolveu um perfeccionismo, né? E também ela tem uma necessidade de agradar. Essa parte aqui é difícil, porque muitas das vezes, né, quando a gente não queria fazer algo, quando a gente era criança, a gente era obrigada a fazer. Ai, que menino chato, né? O vô, o tio, o primo só tá brincando e, né, às vezes a gente era obrigada a fazer coisas que a gente não queria. Então a gente cresceu, né, com essa necessidade de fazer as coisas para agradar os outros. Né? A gente foi treinada, muitas das vezes, a fazer coisas para agradar os outros, né? E aí, na vida adulta, fica aquela pessoa que não consegue falar não para as pessoas. Nunca a pessoa que não aprendeu a lidar com os erros, né? Pessoas que recebiam muitas críticas, mas não tinha aquela instrução clara de como era para fazer. Era sempre errado, 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 cobrança, 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 mas não tinha aquela instrução correta do que se deveria fazer, né? E aí, hoje, né, essa pessoa tem uma fortaleza mental que foi formada a partir daí desses eventos que aconteceram, né, na sua infância. E aí, quando a pessoa tem esse neocórtex, né, que está bloqueado, que ele não consegue ter um start para as coisas, né, fica muito tempo ali e não consegue colocar em prática os ensinamentos, às vezes até ver uma mensagem poderosa, até ver algum conhecimento, acha legal, mas não consegue colocar aquela coisa em prática, não consegue sair do lugar, né, então essa pessoa provavelmente, né, ela não consegue avançar porque ela tem a fortaleza na mente de que ela precisa ser perfeita em tudo. Ela não se admite errar, né? Então, para que ela seja aceita, para que ela seja amada, ela precisa ser perfeita em tudo. Então, às vezes a gente vê aquelas frases, né? Se não for para fazer bem feito, eu nem faço, né?
Aí já tem o perfeccionismo e exagerado aí, né? Porque nós nunca vamos atingir esse padrão de perfeição, né? Enquanto estamos aqui nessa terra, nossa busca é sempre melhorar como pessoa. Agora, perfeição só no céu. Então, essa pessoa, ela provavelmente ela procrastina por medo de errar, né? Ela ela sofre uma frustração com a sua vida espiritual, porque às vezes ela quer orar, mas ela não consegue, às vezes ela dobra o seu joelho e não consegue, não sabe o que falar, não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, às vezes ela consegue ter ali um momento de oração, de adoração, mas ao mesmo tempo ela sente que a sua oração não passou do teto, né? Então ela tem ali aquela frustração de que ela quer, mas ela não avança, né? Então essa pessoa também pode sofrer, né, por estar sentir esse bloqueio, essa trava, e não consegue avançar com seus projetos, não consegue iniciar. Às vezes tem ideias lindas e maravilhosas, mas não consegue sair do papel, não consegue sair do lugar, né? Instabilidade emocional, essa pessoa também pode sofrer muito com instabilidade emocional, né? Porque já que o seu raciocínio, né, a sua consciência está ali meio travada, bloqueada, as outras partes estão em maior funcionamento, né, que é o reptiliano e o límbico. Então, a pessoa não tem essa capacidade de raciocinar, não tem essa capacidade de pensar antes de agir, né? Então pode haver essa instabilidade emocional. Às vezes a pessoa está indo bem, de repente ela já despenca, né? Já desmorona e já está querendo desistir, já está triste, já está explodindo, já está, né? Depende muito do temperamento da pessoa, a forma que ela vai reagir. A pessoa exige muito de si, né? Ela se cobra muito. Às vezes não tem ninguém cobrando ela, mas ela não se admite errar, ela não se admite ter compaixão de si mesma, ela tem uma exigência muito grande em relação a si mesma. E ela pode sofrer constantemente com o sentimento de fracasso. E aí é uma pessoa que não tem o contentamento, ela não tem a alegria do Espírito Santo, porque ela está sempre se cobrando demais, ela está sempre frustrada, sempre com medo de errar, e ela sempre sente que fracassa em tudo. Então, a tendência é sempre atrair mais do mesmo. Então, se ela tem muito medo de errar, provavelmente ela vai viver constantes ciclos repetitivos de que ela está falhando. E aí vai virando uma bola de neve, né? A solução prática: definir uma prioridade por dia e aqui vai uma coisa muito, muito interessante para a gente pensar, por quê? Quando a gente pensa em uma meta, em um objetivo, né? Às vezes a gente já quer fazer alguma coisa e quer fazer logo. Por exemplo, uma pessoa que acha que ela precisa orar 1 hora por dia, ela não consegue raciocinar de que se ela começar com 5 minutos por dia, ela vai treinar até que ela consiga orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim, quantas horas ela puder e quiser. Ela já quer logo começar agora e já orar 1 hora. Isso aqui serve para tudo, estou dando um exemplo de oração. Então, quando você define que a oração é a sua prioridade, e você vai fazer ela a primeira coisa do seu dia, coloque o telefone para despertar 10 minutinhos antes do seu horário de levantar, de trabalhar, enfim, de fazer o que você precisa fazer. Com 5 minutos você se organiza e 5 minutos você passa orando. Isso são mini metas, né? O seu objetivo é orar 1 hora por dia. Na sua primeira hora do dia você passar orando. Mas se você começar com 5 minutos e treinar, né? Isso são dividir micro tarefas, até que daqui a um pouco você pode orar 2 horas que você não vai ter mais dificuldade. Então, é assim que a gente treina o nosso cérebro. Para sair do modo, do modo de inércia, o modo de
de... Gente, agora me fugiu a palavra. Eu vou falar, só vem negligência. Não é negligência que eu quero falar, gente. Estagnação. Lembrei. Você sai do modo de estagnação, né, para um modo de treinamento. Então, né, se eu quero levantar, se o meu objetivo é orar 1 hora por dia, na minha primeira hora do dia eu quero passar em oração. Eu vou começar com 5 minutos. Amanhã ou depois de amanhã eu vou aumentar e vou começar 10 minutos. E assim eu vou fazendo, e eu vou treinando, até que eu consiga obter o meu objetivo principal, que é 1 hora. E depois disso, eu vou analisar, 1 hora, tá tudo bem, é o que eu posso, mas será que eu posso mais? Eu posso 1 hora e meia, então eu vou para 1 hora e meia. Se ainda eu não conseguir, eu vou de 5 em 5 até completar 1 hora e meia. Isso é persistência, né? Isso é disciplina, né? Mas às vezes a gente quer começar agora e já obter tudo de um pacote completo, né? E a gente precisa treinar o nosso cérebro a ser disciplinado, né? É mais importante, né, do que você uh, correr, né, fazer as coisas acelerado, é você se manter no movimento. Por quê? Se você for devagar, mas você for fazendo todos os dias um pouquinho, você vai chegar no seu objetivo. Talvez não tão rápido quanto você gostaria, mas esse treinamento é importante no processo. Ele vai trazendo maturidade, ele vai trazendo preparação. E ele vai trazendo leveza para o processo também. Esses pequenos passos, né, vai trazendo clareza do que nós queremos, né? Nós começamos a olhar a nossa vida, aí a gente olha assim e pensa, eu estou aqui, mas eu quero ir para cá, né? Eu estou identificando que eu estou aqui agora, estou estagnada, mas o meu objetivo é ser, né? Você tem um modelo, e aí você cria as mini metas para você alcançar esse objetivo. E aí você tem clareza do que você quer, aí você define a sua prioridade, e aí você pega esse objetivo que você quer e divide ele em ações pequenas, para você treinar todos os dias até que você conclua e alcance esse objetivo que você definiu. E quando você coloca assim o que é prioridade na sua vida, aí sim você tem um norte, você tem uma estratégia poderosa para conseguir, porque a gente não vai dar conta de tudo, a gente não vai, não adianta a gente se enganar, a gente não dá conta de tudo, precisamos de prioridade. E uma boa maneira da gente não se perder é a gente, nesse início, planejar uma coisa por vez. Porque se a gente começa várias coisas ao mesmo tempo, a tendência, né, é que a gente se distraia, que a gente perca o foco. Mas se a gente tem um objetivo e a gente vai até a gente concluir, para depois a gente passar para o outro, a gente consegue se manter no processo, a gente consegue ir vendo o nosso avanço, porque quando a gente está nesse processo de estagnação, quando a gente começa a dar os pequenos passos, é muito gratificante. Se a gente se perde no meio do caminho, se distraindo com várias outras coisas, né, a gente vai voltar para aquela sensação de frustração. Mas se eu me mantenho focada naquele objetivo que eu defini, né, a gente vai conseguir finalizar esse e depois a gente vai começar outro, porque a gente sabe que a gente consegue concluir, é só a gente definir com clareza, colocar a prioridade e dividir os passos pequenos para ir treinando. É muito importante também, cada vez que a gente consegue cumprir uma meta que a gente definiu, que a gente comemore. Por quê? A gente tem uma tendência a se cobrar demais, a gente querer comemorar só quando a gente consegue aquele objetivo inteiro, né? Quando a gente consegue, quando a gente vai comemorar, né,
os pequenos passos, né, cada meta que você colocou durante o dia, né, naquele dia, se você cumpriu, você comemora, você vai ajudando nesse treinamento do seu cérebro. Isso é importante, isso é legal, né? Isso traz felicidade, porque a nossa biologia natural é o nosso cérebro, ele quer nos levar para longe daquilo que nos causa dor. Então, se eu comemoro, ele está entendendo que aquilo é importante para mim e que aquilo me traz felicidade. Então, ao invés de me afastar, de querer me afastar e me levar para aquele modo automático de estagnação, ele vai me ajudar, né? Vai cooperar comigo para que eu continue, né, fazendo os passos que eu determinei todos os dias, né? Agora nós vamos para quando as 3 partes do cérebro se juntam e formam uma fortaleza. Então, quando essa mulher está com as 3 partes do cérebro reunidas e se tornou uma fortaleza, ela está aprisionada dentro da própria mente. Então, essa mulher, ela vive repetindo os ciclos, né? Porque a nossa vida é assim, ela é como um joguinho de videogame, né? Ele tem vários níveis, né? Nesses níveis tem vários desafios que você vai vencendo até você concluir esse nível e passar para o próximo. A nossa vida também é assim. A gente vai passando por algumas situações e a gente vai rompendo os desafios e chega a hora da gente ir para o próximo nível. Se a pessoa está aprisionada nessas fortalezas mentais, ela fica repetindo esses ciclos. Então, ela sempre vai se envolver nos mesmos tipos de relacionamento. Ela sempre vai estar atraindo para a vida dela situações e pessoas que façam ela reviver as crenças que ela tem. Então, ela sempre vai repetir também os padrões dos seus pais, dos seus antepassados. E sabe aquela sensação de voltar a estaca zero? Ela caminha, de repente ela volta tudo de novo. No mesmo lugar de novo. Então, isso aqui é quando a pessoa ela está aprisionada dentro dela mesma, né? Ela está vivendo a fortaleza, né, mental nas três camadas do seu cérebro, né? Então, quando a pessoa tem essas fortalezas, por mais que ela queira o contrário, por exemplo, uma pessoa que sempre atrai pessoas que ferem, né? Ela está envolvendo em relacionamento de amizade, relacionamento familiar, né? No casamento, ela sempre vai trazer para a vida dela, ela vai atrair para a vida dela pessoas que faz ela reafirmar aquela crença, né? Então, quem nunca viu, né? Aqueles ditados, ai, né, aquela mulher só tem o dedo podre para escolher marido. Provavelmente essas crenças que estão ativas. Por mais que ela quer um marido bom, um marido que ajude, que seja companheiro, né? Um marido que seja fiel, que seja, né? Um marido honrado, ela sempre vai atrair o contrário disso. Porque não basta o que ela quer. As crenças, elas emitem um sinal como se fosse um imã. Acho que a melhor coisa que eu poderia usar agora para exemplificar isso é um imã. Imagina que você tem um imã e você coloca, ele se atrai. As crenças negativas, quando elas estão quando elas estão dominando a sua mente, por mais que você queira o que é bom, as suas crenças, os seus medos, as suas ansiedades, as suas preocupações, elas vão atrair situações e pessoas que vão reafirmar as crenças que você tem.
Agora, se você se cura, se você busca no Espírito Santo, né, superar suas limitações, se curar das suas feridas, né, a romper, quebrar essas fortalezas na mente, esses ciclos repetitivos, aí você vai funcionar para essas situações que você atraía na sua vida antes, você vai funcionar como um imã que está virado, né? Ao invés de atrair, ele vai repelir essas situações ruins para longe de você. Lógico que você vai continuar passando dificuldades, aflições na vida, né? Por quê? Essa é a nossa jornada cristã. O Senhor Jesus nos disse que no mundo tereis aflições, mas você não vai ser mais comandado pelas suas crenças, você não vai atrair, né? Você vai conseguir ter contentamento e paz, alegria do Espírito em meio às situações adversas da vida, né? Então, é isso, estou desconcentrando aqui porque as crianças estão todas em casa e eu estou me desconcentrando. Ai, vamos lá. Como eu disse para vocês, né? Que a minha intenção, né, é trazer esse conhecimento para que a gente comece a orar de forma mais específica, comece a olhar para si mesmo, para que a gente busque essa cura, busque essa libertação das crenças, né, das fortalezas na mente, porque isso vai tirar, né, um peso das nossas costas e a gente vai começar, de fato, a se render ao direcionamento do Espírito Santo, porque, como eu disse, para ser uma mulher virtuosa, a gente precisa romper com todas essas crenças, com as feridas emocionais, né? A gente precisa perdoar, liberar perdão e pedir perdão também. A gente precisa se perdoar. Porque senão, por mais que a gente conheça a palavra, por mais que a gente queira ser uma mulher virtuosa, nós vamos estar incompletas. Nós vamos ser uma mulher sábia em algumas situações e em outras nós vamos ser muito tolas. Então, por isso que eu estou trazendo todas essas questões, todas essas lives, né, esses assuntos, porque no final vocês vão ver que vão fazer todo sentido. Vamos lá. Exemplos, né? Exemplos, né, de como isso se deu, né? Como é que forma? Primeiramente, como é que forma com essa fortaleza mental, né? Que essas três partes, essas três camadas do cérebro vai se conectar, vai criar, vai se formar uma fortaleza. Como é que é isso? A pessoa viveu uma experiência, aí houve, né, aquela emoção, né, a maneira que ela interpretou a situação, aí aquilo se repetiu, foi se repetindo, e aí forma a fortaleza, né? As fortalezas na mente são o mesmo que crenças limitantes que a gente vê, né? Pode ser crenças boas ou pode ser crenças limitantes, que são as crenças ruins, essas limitantes, né? Já fala o nome, né? Limita a pessoa. Então, essa crença limitante, ela vem da repetição às vezes, né? Ou por um impacto, né? A pessoa sofreu ali uma experiência ruim, por exemplo, e aí teve, né, foi uma situação inesperada, né? Aí houve aquele conjunto de emoção com interpretação e pronto, se formou a crença. Outras vai acontecer por repetição, de tanto aquilo for repetindo, 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 aquilo se formou uma fortaleza. E aí essa repetição, como é que acontece essa repetição, né? Eu tô me desconcentrando muito. Vamos lá. A repetição acontece quando autoridades, né, figuras de autoridade, que são pais, mães, avós, meu Deus, tá muito alto o barulho. Essa criança ouviu palavras como você é muito difícil, né? Você só me dá trabalho, ninguém, né? Ninguém vai gostar de você. Esse tipo de frase, né? Então, isso vai acontecendo ao longo da vida da criança e aquilo vai se tornando, né? Vai se repetindo, repetindo e vai se tornando uma crença, né? Uma fortaleza na mente. Então, a pessoa adulta, provavelmente, ela se anula, né? Tem medo de confronto, aquelas pessoas têm medo de crítica, têm medo de ser confrontado, ela sempre foge, né, de conversas difíceis.
aceita migalhas, né? Aquela pessoa que aceita muito pouco das pessoas, né? Gente, meu Deus do céu, hoje eu olho assim para trás, assim, situações que eu passei, que eu vivi, eu pensava assim, meu Deus, como eu aceitei isso, né? Mas isso tudo vem da nossa crença de valor próprio, né? Então, se a gente está ferida, se a gente não tem identidade firmada em Cristo, a gente tem uma visão distorcida do nosso valor. Então, tem vezes que a gente aceita certos tipos de situações que é inadmissível, assim, a gente olhando assim depois, né? E pensando, meu Deus, como eu aceitei esse tipo de coisa? Mas enfim, né? Glória a Deus que o Senhor vai trazendo conhecimento, vai nos libertando, vai nos resgatando e restaurando a nossa identidade. A pessoa, né, que tem essas fortalezas na mente, ela vai se relacionar com pessoas que vai reafirmar as crenças. Então, se ela tem uma crença de pouco valor, ela sempre vai relacionar com pessoas que desvalorizam ela, né? Então, a mulher ela vai relacionar tanto com amizades quanto com homens, né? Com namorado, marido, enfim, vai ser aquela pessoa que desvaloriza ela, né? E como é que a pessoa vai, né, vai vencer isso? Porque o reptiliano, o límbico e o neocórtex, eles estão ali concordando e funcionando em conjunto, eles concordam com a mesma mentira, com a mesma crença errada, né? E aí a pessoa precisa entender, né, que ela tem que identificar e tem que querer mudar, querer sair disso. E aí ela pode fazer algumas ações, né, como escrever, né, escrever aquilo que ela acredita, né, ela escrever as situações, as emoções, ela vai escrevendo e vai colocando um versículo, uma verdade correspondente, né. Então, se a mulher, ela tem aquela memória ruim, por exemplo. Ai, a minha mãe ou meu pai falava que ninguém ia gostar de mim porque eu era uma pessoa muito difícil. Então, você vai colocar uma verdade, você vai escrever essa mentira, né, que é uma crença mentirosa, e você vai colocar uma verdade. Provavelmente você sabe qual é a sua maior qualidade, você sabe como é que você é, né? E se você não consegue identificar ainda, procure na palavra versículos que falem sobre identidade e escreva isso na frente das mentiras que você anotar. Orar declarando a verdade. Então não basta somente escrever, tá? Tem que orar em voz alta e falar o versículo em voz alta. E você declara em primeira pessoa. Amém? Eu vou dar um exemplo bem prático. Josué, capítulo 1, versículo 9, eu acho que vai falar, né? Que Deus vai dizer que para ele ser forte e corajoso. Peraí, deixa eu pesquisar aqui no meu aplicativo que é mais rápido. Eu não sei nem onde. Eu acho que eu levei a minha Bíblia e deixei na cozinha. Josué, capítulo 1, versículo 9. Exatamente. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui. Quando eu sou uma pessoa ainda que eu me considero em algumas áreas muito medrosa. Então, para declarar um versículo como esse em primeira pessoa, né, você escreve ele, você lê ele e depois declara em primeira pessoa. Eu sou corajosa, né? Porque o Senhor é comigo onde quer que eu vou. Esse é só um exemplo simples. O Senhor está comigo, o Senhor vai comigo aonde eu for, enfim, a maneira que você tem costume aí de orar e de falar que faça mais sentido para você. Segundo exercício, treinar o comportamento, né? Você pode
fazer alguma situação que você via que você fugia, que você se escondia, que você evitava, então agora você vai treinar o seu comportamento e vai, se obrigar a enfrentar algumas situações que você tem tendência a fugir, né, mas é coisa simples, você não vai, já querendo resolver tudo, a vida de uma vez, né, é uma ação por vez, por dia, por semana, enfim, né? Depende da realidade de cada uma. Criar ambientes seguros, né? Reduzir a convivência com as pessoas que reforçam aquele padrão, né? Não é força, não, desculpa. Reforçam um padrão, né? Então, tem pessoas que, como eu disse, elas vêm, se conectam conosco por causa da nossa crença. E elas vêm para reafirmar aquelas crenças que nós já temos. Então, se nós percebemos isso agora, a partir de agora, nós vamos reduzir a convivência com essa pessoa. E se a pessoa é meu marido, Aline, o que eu faço? Minha filha, ora. Ora, porque não tem como reduzir a convivência com o marido. Então, é orar e entregar ao Espírito Santo para que ele cuide de você enquanto você enfrenta esse desafio todo dia. Porque eu já passei por isso e não é fácil. Eu sei. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Olha eu aqui contando para vocês que não é impossível. Não é. Para ser sincera, foi de toda a minha jornada, eu achava que pedir perdão, liberar perdão, foi uma situação difícil para mim. Reconhecer alguns erros que eu não admitia que era meu erro, né? Porque eu tinha essa tendência, já falei aqui num vídeo no canal, que eu tinha essa tendência a culpar as pessoas e coitado do meu marido, ele era o que mais sofria com isso, né? Que eu sempre culpava ele por tudo de ruim que acontecia na minha vida. Enfim, glória a Deus, o Senhor me libertou. E libertou ele também, né? Porque imagina o fardo pesado de ser casado com uma pessoa que não assume a responsabilidade por nada de errado. Enfim, eu achava, né? Que tudo isso é difícil. Porém, a mais difícil que eu posso dizer é você conseguir focar no seu processo de cura, de domínio próprio, né? De libertação, né? De ser tratada pelo Espírito Santo. O mais difícil de tudo é isso. É você conseguir passar por esse processo sem trazer mais fardos pesados para o seu cônjuge, sem cobrar ele, que ele entre no mesmo momento que você, porque cada um tem o seu momento, e de não ser afetada, né, por ele, pelo que ele fala, pelo que ele faz, né, porque se você estiver no mesmo nível que eu estava quando eu comecei a minha jornada, tinha situações que já estavam insuportáveis. E eu posso dizer, né, com propriedade, que não é fácil, mas vale a pena e a gente consegue com a ajuda do Espírito Santo. Com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Com a ajuda do Espírito Santo é possível. Buscar apoio, né? A nossa última recomendação de hoje. Buscar apoio. Então, se você tem condição de ter esse apoio, né, de uma pessoa que já passou por essa situação, seja num grupo de apoio, seja na igreja, né? Algumas igrejas hoje têm grupos de aconselhamento, né? Onde as pessoas podem ali receber uma palavra de apoio, receber, né, orações, né? Estar orando junto. Até virtualmente mesmo, hoje nós temos grupos de oração, né, com profissionais capacitados, com líderes de ministério, né, pessoas comprometidas umas com as outras e com Deus em primeiro lugar. Então, e olha que eu nem estou falando de financeiro, né, nem estou falando assim sobre você contratar alguém, né, como sua mentora, como a sua terapeuta, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando de pessoas que fazem isso
por um direcionamento de Deus mesmo, que faz isso de forma voluntária, são pessoas comprometidas mesmo, com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Deus tem direcionado, pessoas que têm se disposto a ser instrumento de cura na vida de outras mulheres. Então, se você tem essa oportunidade, minha irmã, aproveite, agarre, porque nesses momentos desafiadores, né? Se você é uma mulher casada, assim como eu, passando esse desafio de se curar, se transformar, se permitir ser tratada pelo Espírito Santo enquanto convive com um homem difícil de lidar dentro de casa, vai ser muito importante ter um grupo de mulheres que oram com você, que estão no mesmo objetivo que você, e ter uma pessoa que já passou por isso para orar, para te aconselhar nos momentos de aflição, porque tem horas que as coisas ficam difíceis. Tem horas que você olha para um lado, olha para o outro e pensa, será que está valendo a pena? Pois está, minha irmã. Pois está valendo a pena. Porém, a gente precisa desse apoio, né? Então, se você tem essa oportunidade, procure ajuda e aceite ajuda também. Uma postura que nos impede muito de avançar, e isso eu falo por experiência própria, é uma postura de você procurar ajuda, mas querendo que a pessoa te aconselhe ou te fale aquilo que você quer ouvir, ou que ela concorde com o seu posicionamento. E muitas das vezes a pessoa que está conduzindo ali um grupo de oração, conduzindo um grupo de apoio, né, emocional, de cura, libertação, essa pessoa, né, ela não está ali para te apoiar, para passar a mão na sua cabeça. Ela está ali para orar com você e para direcionar aquilo que o Espírito Santo falar, conduzir, né? Então, vai com seu coração aberto, né? Sempre que você ouvir alguma coisa que você ficar pensando, mas será que é isso mesmo? Ore a respeito disso. Ore e pergunte, Espírito Santo, é isso aí, né? Isso vai te manter no processo, né? E vai trazer uma postura de entrega e de intimidade com o Espírito Santo, porque você olhar para trás e falar, eu poderia ter feito isso, mas eu preferi ficar relutando, eu preferi ficar brigando com o Espírito Santo. É muito ruim a gente olhar para trás e falar, eu atrasei o meu processo, né, por ser tão cabeça dura. Eu fiz muito isso. Então, sempre que eu ouvia uma palavra que me confrontou, eu tinha essa postura de dizer, essa pessoa não sabe nem o que está acontecendo na minha vida, fica aí falando coisas. Ela fala isso porque ela não sabe o que eu estou passando. Eu sempre tinha essa postura. E isso atrasou muito o meu processo de cura interior, de libertação dessas crenças, dessas fortalezas na mente. Então, esse é o meu conselho. Se você ouviu alguma coisa que você ficou meio assim, ore a respeito disso, pergunte ao Espírito Santo e deixa ele te conduzir, deixa ele te guiar. Ele vai te mostrar. Amém?